o problema é esse, desigualdade, baixo crescimento, a gente está perdendo o bônus demográfico e a gente está com pessoas desempregadas. Então, assim, tem que voltar ao emprego, tem que voltar ao crescimento e a gente tem que atacar o problema da desigualdade. Isso não virou mais uma pauta só de esquerda, isso era uma pauta de esquerda durante muitos anos. Hoje, você tem economistas que são notoriamente conhecidos como centro-direita, Armínio Fraga, Pércio Arida, enfim, todos aí, galera da criação do Real, já falando que estão convencidos que se você não atacar a desigualdade no Brasil, você não vai mudar o Brasil de patamar de forma relevante, porque não tem jeito, né? Você precisa dessas pessoas e tudo isso vivendo uma industrialização 4.0, né? Ou seja, os empregos que essas pessoas perderam 6 anos atrás, alguns nem existem mais. Olá, amigos e amigas do Espaço Recíproco. Hoje nós temos a satisfação de receber aqui o Luiz Persechini, que é hoje mais conhecido por ser o co-criador e co-apresentador do canal financeiro do YouTube, junto com a Nilce Moreto, que tem hoje 240 mil inscritos. Mas tem mais, ele é empreendedor, CEO e cofundador do aplicativo Shareware, voltado para gamers. É formado em economia e com MBA pelo IBMEC em Minas Gerais e teve uma carreira de sucesso na área de finanças corporativas, de empresas multinacionais e deu aulas de finanças antes de começar a empreender a partir de 2019. Ele mora atualmente no Canadá com a esposa e seu cachorro Koshi, que tem muito mais seguidores do que o próprio Luiz no Instagram. Luiz, obrigado pela tua participação, parabéns aí pelo teu trabalho. Queria que você contasse um pouco a tua trajetória, por que você resolveu empreender depois de uma boa carreira em outras empresas. Obrigado pelo convite, obrigado pela introdução, obrigado por falar do coach, obviamente. Realmente é o mais famoso lá de casa, disparado, então. E tem motivos para isso, né? Então, ela é sempre legal mencionar. Marcelo, falando assim, bem rapidamente, na verdade, eu sou de Belo Horizonte, nascido e criado, e venho de uma família, enfim, morava no bairro de classe média baixa, etc., ali um pouco perto do centro em Belo Horizonte, mas uma família que sempre acreditou muito na educação, principalmente vindo do meu avô, que foi militar pracinha da Segunda Guerra, etc., e depois seguiu para a área, foi para a reserva no serviço militar, depois que voltou da guerra, e foi trabalhar, mas sempre acreditou muito em investir na educação dos filhos. Então, os 5 filhos, ou meus tios e minha mãe, todos têm, enfim, formação de faculdade, mestrado, doutorado, etc. Então, esse sempre foi o foco lá em casa, sabe? Lá, minha mãe e meu pai sempre focaram muito pra gente, que a gente tinha que ter, de fato, uma formação, seguir depois uma carreira, que era mais ou menos a trajetória que todos eles seguiram dentro de casa. Então, para mim, não foi diferente. Uma das coisas que eu fiz logo cedo foi que quando eu fui para o antigo segundo grau, hoje ensino médio, meus pais sugeriram que eu fosse para uma escola profissionalizante, ou pelo menos, vamos dizer, o ensino técnico, né? Na época, em Minas, a gente tinha muito acesso à escola do Cefet, que é ligada que hoje é até uma universidade, etc. Tinha o Coltec, que é ligado à Federal, e hoje eu acabei indo para a escola do Sebrae, que é uma escola enfim, que faz o segundo grau, o ensino médio técnico em administração. E naquela época eles já davam muito foco, a ideia da escola do Sebrae era até baseada nessa questão de que tinha muito pouca formação para empreendedorismo, né? Ou pelo menos para poder gerir empresas. As pessoas faziam administração de empresas sem, de fato, às vezes saber por quê. Ou administração de empresas talvez seja o curso aí que mais existe, que tenha mais alunos hoje no Brasil, me corrija se eu estiver errado, mas que acaba sendo um curso muito genérico, ou pelo menos as pessoas vão para ele de forma genérica, né? E a ideia era ter uma formação desde cedo, então eu fui para isso desde cedo. Tive ali um primeiro contato com, enfim, coisas que seriam vistas só depois da universidade ou na faculdade. Então isso foi gerando um interesse muito grande em mim, tanto pela parte de empreendedorismo,
quanto pela parte, curiosamente, aí de economia, que foi o que acabou me levando para o curso de economia, entendeu? Eu Enfim, eu tô contando a história mais longa também, você me interrompe aqui se eu estiver me delongando. Então, eu fiz esse curso, que era um curso de 4 anos na época, até diferente assim da base do segundo grau, que eram 3 anos, né? E muita coisa prática também, então a gente tinha que fazer plano de negócio, criar empresa, enfim, fazer empresa simulada. O curso existe até hoje, inclusive. Como eu falei, a minha dúvida era fazer isso ou alguma escola mais técnica ligada à eletrônica, à computação, que foi uma coisa que eu sempre gostei muito. Então sempre tive essa parte de tecnologia também muito ligado, entendeu? Lá em casa a gente sempre teve muito interesse por computador. Meu pai era, enfim, analista de sistema, mexeu com os primeiros computadores há, sei lá, 50, 60 anos atrás. E trabalhou na Universidade de Viçosa, inclusive, logo quando eu nasci, trabalhando com isso. E eu sempre tive muito interesse por isso, então eu fiquei um pouco dividido, acabei indo para a área de administração. Foi aí que eu tive um primeiro contato com o curso de economia. Tive uma aula de economia, enfim, e a gente teve um professor muito bacana que engajava muito nas aulas e aquele negócio da diferença do professor, né? Enfim, era uma matéria que necessariamente nem era tão core da grade, assim, não era centro da grade, mas que as pessoas gostaram muito por causa do professor. E eu acabei me interessando. E aí foi um pouco que me levou vamos dizer assim, para minha graduação. Na verdade, meu sonho mesmo, pessoal, era ser físico. Eu sempre gostei de física demais, fui apaixonado por física, era a minha melhor matéria no segundo grau. Tem tio biofísico, astrofísico, tem de todos os tios de engenheiros, tirando minha mãe, que é historiadora, mas o resto foi tudo para a área de exatas. E eu queria fazer física. E aí, enfim, acabou que eu falei assim, sabe, aquela hora de decidir no vestibular, não sei o quê, eu falei, vou para economia. Vou para economia porque tem bastante matemática, eu gostei de economia, gostei do professor, etc. E, e aí foi o que acabou acontecendo. Eu fiz vestibular para economia em diversos lugares. Na época, o IBMEC tinha lançado há alguns anos o curso em Minas. E, enfim, sempre foi uma faculdade muito conceituada até hoje, né, principalmente na área de economia. É, e eu passei lá e achei bem interessante, assim, que fazia sentido com a minha formação prévia que eu já vinha. E acabei adentrando no curso de economia do IBMEC. Só que a história foi um pouco tortuosa, na verdade, porque assim que eu entrei no curso, eu fiz um ano de curso, mais ou menos, e resolvi largar para poder ir trabalhar fora. Então, fui para os Estados Unidos, fiquei um ano nos Estados Unidos, trabalhando aí com tudo que você pode imaginar: restaurante, camisa, vendendo coisas no estilo shopping, loja, praia, aquela coisa de experiência de universidade mesmo e tal, né, na idade de jovem. E foi bom, obviamente, porque eu aí desenvolvi o inglês, etc. E quando eu voltei, eu meio que retornei o negócio de fazer física. Eu falei, vou fazer física de novo. Eu quero, é meu sonho e tal, não sei o quê. Então eu fiz vestibular para Federal de Minas, passei para física, etc. E acabei não cursando, voltei para economia. E aí, enfim, vários fatores decisórios na época e eu acabei não cursando mesmo, voltei para o IBMEC e aí completei o curso. E aí, no processo de completar o curso, de novo, conheci alguns professores lá que já migraram muito para a área de finanças, eram os professores que eu me identificava, e acabei indo estagiar com um deles na empresa de consultoria que ele tinha em finanças. E foi minha primeira incursão, assim, realmente no mundo profissional, fora da época do Sebrae eu fiz estágio, etc., mas mais no mundo profissional mesmo, vamos dizer, adulto, assim, né? E trabalhei com ele na empresa de consultoria que ele tinha, que era uma empresa menor, mas que prestava consultoria para grandes empresas em Minas, principalmente na área de, enfim, fluxo de caixa, projeção, M&A, etc. E aí, daí eu já fui direto para trabalhar na Anglo Gold, que é uma mineradora grande de ouro, muito famosa, está mais de cento e tantos anos em Minas Gerais, e acabei seguindo carreira aí na parte de tesouraria, finanças e mineração. E é aquele negócio que você vai sendo levado, né? Pô, fui bem nisso, e aí você vai sendo promovido, e aí você gosta, e vai seguindo. Então eu fiquei quase 16 anos nessa área. Passei por Anglo Gold, Magnesita, Kinross, que é uma mineradora canadense, que foi o que eu fiquei mais tempo. Fiquei 8 anos nessa mineradora canadense. Trabalhando nela, eu acabei indo para o Chile, morei 2 anos em Santiago, e depois de Santiago, por um contato dessa empresa, eu vim para cá, para Vancouver. Então foi o que me trouxe para Vancouver, foi por fim
aquele professor de economia lá do segundo grau, que acabou me direcionando aí para essa área de finanças, entendeu? Então eu fui desde estagiário de tesouraria até VP de finanças aqui é, em, no Canadá. Aí agora já entrando na parte empreendedora de fato, né? É, o que eu o que acabou acontecendo é que, assim, né, eu sempre tive isso dentro de mim, assim, querer. Sempre tive muita ideia. Não é que eu tinha ideia de empreender. Mentira, se eu falar assim, sempre quis montar empresa. Mentira. Isso não é verdade, entendeu? A verdade é que eu sempre tive muitas ideias diferentes, assim. Eu gostava de implementar as ideias. Então, dentro de uma mineradora que eu trabalhei, por exemplo, qualquer projeto que tinha um pouco fora do óbvio, eu estava sempre envolvido, entendeu? Alguma coisa que era uma novidade, que trazia alguma coisa de fora, ou que não tinha uma área muito específica ligada, mas que tinha a ver com, sei lá, economia e finanças, eu estava lá trabalhando no projeto, estava tentando, enfim, viabilizar e analisar, etc. Sempre fui muito analítico. Então, isso me ajudou muito. Então, não é que eu tinha vontade de criar uma empresa, mas eu sempre tive vontade de fazer coisa nova. Eu sempre gosto de criar, de fazer as coisas do zero, de enfrentar aquele desafio, entendeu? Quando eu dei 16 anos de carreira, eu já estava aqui no Canadá, enfim, a gente já estava consolidado, minha esposa trabalhando, e aí acabou que eu já estava bem satisfeito na empresa que eu estava, e a situação que se deu é que eu falei assim, olha, eu vou mudar de empresa. E aí comecei a procurar alguns trabalhos, etc. Fiz várias entrevistas. Ao mesmo tempo, o que acabou acontecendo é que eu tive um grande amigo aqui em Vancouver, que até hoje é meu sócio, um grande amigo também, que é muito ligado à área de games, e eu também sempre gostei de game, por gostar de tecnologia, etc. E a gente conversando assim um dia sobre um jogo que não deu muito certo, acabamos chegando num conceito que hoje virou a Sheryl, mas que era um conceito bem embrionário na época, de que, enfim, a gente podia criar um aplicativo que dava para poder facilitar a vida do jogador. E eu fiquei pensando, matutando bem mineiro, assim, isso uns dias, e falei, cara, eu acho que dá um business aqui. E aí vem meu background de business também, né? De ter visto o negócio e falado, olha, 15 anos aqui, vou analisar um fluxo de caixa, vou analisar aqui um plano de negócio, vou criar um papelzinho aqui, duas folhas aqui e fazer uma análise de mercado. Falei, não, dá um negócio isso. Junto com o momento que eu estava de empresa, de bem insatisfação, um dia eu cheguei em casa, conversei com a Mari, minha esposa, e falei, olha, eu posso tentar duas coisas. Ou trocar de emprego de novo, assim, né, pela, sei lá, quarta vez em 15 anos, etc. Tive uma carreira bem sucedida, mas não estou satisfeito agora. E isso vai ser aquele negócio de tentar a mesma coisa e esperar resultado diferente, entendeu? Ou tentar alguma coisa diferente, né? Então vamos tentar alguma coisa diferente. Eu acho que tá na hora, enfim, a gente tem uma situação financeira interessante, a gente está tranquilo aqui, estamos num país legal. Vou tentar algo diferente, vou tocar esse desafio de montar a empresa, que foi algo que eu sempre gostei. E aí surgiu a Shell em, sei lá, fevereiro de 2018. Essa é a história longa, vamos dizer assim. E, Luiz, conta um pouquinho então qual que é a ideia da Sherwa e como que está se desenvolvendo, como que está indo. Surgiu de uma forma muito simples e deve ser assim normalmente, né? A gente sempre fala que você pensar que você vai resolver o mundo, você não resolve nada na prática, né? Você tem que começar pensando em resolver um problema para uma pessoa, pelo menos, né? E aí depois isso vai expandindo e surgiu assim. Eu e o André, meu sócio na época, enfim, meu amigo na época, hoje meu sócio, conversando, pô, esse jogo ele tem uma barreira de entrada muito grande, é um jogo multiplayer, tem uma barreira de entrada grande porque você entra lá num universo gigante para explorar, não tem muita gente para te ajudar, na verdade não tem muito tutorial, é uma coisa assim meio solta, entendeu? E era um jogo de uma franquia famosa, então não tinha nem por que dar errado, eles tinham experiência em fazer, etc. Mas aí que veio o grande lance na época, né? Que eles chamam de, sei lá, fagulha, né? Que eu pensei, pô, mas se é uma franquia famosa, se tem uma quantidade grande de pessoas que se engajam nesse jogo, nessa franquia, que gostam dele, você vai ter muita gente que conhece o suficiente para poder ajudar outras pessoas a entrar nesse universo, né? E tudo que a gente precisa talvez seja conexão para poder encontrar quem precisa com quem quer essa ajuda. E na época o pensamento foi, pô, a empresa podia fazer isso, né? A própria empresa, né? Ir lá e contratar algumas pessoas e fazer alguns eventos, etc. Mas isso ficava limitado às comunidades que aquela empresa conhecia, né? E aos recursos que ela tinha. E aí, enfim,
nada se sabe disso, né? Em ciência nada acontece fora do tempo, né? Você sempre tem outras coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo que você junta e cria um conceito, né? Então, o que estava acontecendo no caso são os novos conceitos de business de economia compartilhada, né? Então, Uber, Airbnb, tudo isso a gente já está acostumado, já está incrustado na nossa vida, você está acostumado a pedir comida por um botão, a chamar um táxi, entre aspas, um Uber por um botão. A gente pensou, porra, por que não dá para fazer isso com gaming? Entendeu? Vamos introduzir isso no universo gamer, que é algo que não tinha ainda, não tem ainda na prática. Então, esse foi o primeiro pensamento. E aí a gente. Esse é o mais fácil, entre aspas, é ter ideia, né? Uma bacia de ideias não vale nada, né? Você precisa colocar agora ali em prática, né? Exato. E aí que vem o grande desafio. Então, na época. E aí ajudou muito a gente, eu acho, hoje nós somos 3 sócios fundadores principais na Sherwa. Tem eu, que tenho essa parte background mais de business. Temos o André, que é o sócio técnico, então ele é engenheiro eletricista no Brasil, veio fazer game design aqui, sonho de fazer game design, trabalhou 6 anos em empresa de game mobile, na parte técnica mesmo. Então, assim, é o cara que entende no final do dia de programação, do projeto, ele que toca esse dia a dia. Eu nem sonharia, apesar de gostar, fiz curso, enfim, aí de Python, etc., mas não é minha área, entendeu? Então não adianta eu achar que eu poderia administrar isso aí. Então encontrei a pessoa certa para isso, depois a gente trouxe um outro sócio para tocar a área de marketing. Então a gente fechou assim bem esse ciclo, sabe? E eu acho que isso é um dos pontos importantes, eu posso falar mais à frente também de toda startup. Mas aí voltando um pouquinho, então a gente falou, pô, então agora tem que sair do papel, como é que faz? E aí, esse é o ponto que pega as pessoas, que em geral as pessoas ficam mais em dúvida, e em geral não botam a ideia para se executar porque não sabem nem o que fazer, né? E aí eu criei uma teoria própria, que obviamente não é própria, mas eu dei um nome meu próprio, que é a teoria das escadinhas. Que é assim, você precisa construir um degrau pequeno para poder subir depois um degrau um pouquinho maior e depois ir ampliando. Daqui a pouco você está pulando o muro, enfim. E aí, como que é? Bota no papel, 2 folhas, escreve, e aí, o que é a ideia, a base dela. Tá cheio de tutorial na internet para poder falar quais são as primeiras perguntas, etc. Eu não vou me propor aqui a dar essa receita, tá cheio de coisa aí, as pessoas podem pesquisar, mas bota isso no papel minimamente, depois parte uma pequena pesquisa de negócio, faz com uma amostra reduzida de pessoas, pega esses resultados, entende esses resultados e fala, pô, essas pessoas têm interesse nisso, tenta ir mais qualitativo também dentro dessas pessoas. Então a gente fez isso. Então, o que eu fiz? Primeira coisa, fui nesses. O Google tem uma ferramenta muito legal de pesquisa que você pode. Ele mostra para as pessoas, faz as perguntas para pessoas reais que tem uma demografia X lá que você entrega para ele, que você tem interesse. E ele faz isso com gente no mundo todo. Então eu paguei lá um valor, na época era $100, e ele fez uma pesquisa, pegou 1.000 pessoas, me retornou um resultado para o interesse da ferramenta, enfim, existe interesse, existe demanda, existe um problema aqui a ser resolvido? A resposta foi sim. Depois eu peguei essas 1.000, estratifiquei elas e fiz uma análise mais qualitativa. Então fui perguntando qual o tipo de interesse, quais são os problemas, enfim, fui analisando isso um pouco. Com esses resultados, a gente pegou e falou, ok, vamos fazer um MVP, vamos fazer um produto mínimo aqui, um aplicativo para testar se a gente consegue dar conta de fazer uma coisa que um consegue conversar com o outro. E aí é mínimo mesmo, entendeu? A gente fala, tem gente que cria produto mínimo e fica 2 anos trabalhando em MVP e não é. Nós estamos falando de algo que tem que ser de curtíssimo prazo, que é realmente você testar uma aderência inicial. A gente contratou algumas pessoas terceiras no Brasil, para poder, uns contratados, para poder fazer esse produto. O André mesmo desenhou o produto na época, etc. Gastamos 3 meses e aí soltou um produto mínimo que não funcionava, óbvio, porque assim, é assim mesmo. E aí, de novo, vem um grande aprendizado meu, que é, se fosse só eu fazendo isso, sem o meu sócio, que entende dessa área de desenvolvimento, eu teria recebido essa entrega dos programadores e falado, pô, os caras não fizeram nada que eu pedi. Entendeu? Por quê? Porque na minha cabeça, eu tinha um produto que, na verdade, você precisava de 2 anos de trabalho. Entendeu? E eles entregaram em 3 meses. E aí, na cabeça do André, já não. Ele falava assim, não, eles entregaram o que eu esperava mesmo, é isso aqui mesmo, entendeu? E aí a gente foi para o segundo passo da escada. Tivemos um produto mínimo, agora vamos... isso já tudo com dinheiro próprio, tá? Nesse início, né? Agora com esse produto mínimo, vamos tentar levantar um pouco de dinheiro para a gente chegar numa versão alfa desse negócio. O
que aí vai ser uns 6 meses de trabalho, mais ou menos. Aí a gente levantou algum dinheiro de família e contatos assim, que a gente tinha. Chegamos a uma versão alfa em novembro de 2019. Tudo começou em fevereiro de 2019, tá? Então, assim, uma versão alfa, eu sou um cara ansioso, eu acho que demora, mas é razoavelmente rápido, assim, em, sei lá, 6, 7 meses. Quando foi essa versão alfa, já era algo que funcionava, a gente já começou a testar mercado, lançamos o produto. Também era assim, enfim, se você olhar hoje, comparado com o que o produto é hoje, parece da época das pedras. Mas funcionava, fazia um serviço mínimo ali, o alfa, e aí a gente começou a procurar pessoas, contatos e nichos para a gente testar esse produto, que é outra parte importante, né? É a parte da iteração, da testagem, porque o mais importante em empresa, em startup, é cometer erros, não o contrário. Você não errar é ruim, assim, é óbvio que, né, parece que é estranha essa afirmação, mas uma hora você vai errar, então é melhor você errar no início e várias vezes, porque aí você consegue pivotar e adaptar o produto de forma rápida e na hora que você ainda tem alguma flexibilidade. Uma vez que o produto está no mercado, as pessoas estão testando, você já gastou um dinheiro, já tem dinheiro, você começar a errar grande, pode ser fatal. Então eu prefiro errar antes e errar várias vezes, e foi o que foi acontecendo na época. E aí com o Alpha a gente foi, agora temos que fazer um produto beta, que aí era de fato um produto que ia funcionar e começar a conectar as pessoas. E aí nesse meio do caminho a gente fez uns pequenos pivots assim, de mudança de estratégia de produto. O produto tinha 3 pilares iniciais, então a gente lançou, né, nesse conceito de conectar alguém que conhece com alguém que sabe, a gente pensou, temos que criar aqui uma forma de conexão gratuita. Porque o conceito era pago, né, inicialmente. Vamos criar uma forma de conexão gratuita, porque o produto freemium é interessante porque você chama público, as pessoas vêm, etc. E aí criamos uma forma de você achar alguém de graça, simplesmente com seu perfil ali nos mesmos jogos, etc., para poder jogar na hora. E criamos também uma versão para você poder criar grupos, então uma outra feature, né, um outro pilar do produto. E, finalmente, um pilar de coaching, assim, que a gente chama, né? De fato, você poder ensinar a pessoa e tal. Então, criamos esses 3 pilares e aí fomos até o beta com eles. Então, a gente levantou um pouco mais de dinheiro no alpha para poder lançar o beta. O beta era para sair em maio de 2020. Quando foi... Obviamente, aí teve Covid, não preciso explicar para nem você nem o público o que foi isso. E tivemos um tanto de coisa aí no meio do caminho, sempre atrasa. Então, isso é outra coisa, frustração vai sempre atrasar, gente, não tem jeito, porque você sempre é um pouco mais otimista, tem um tanto de problema que você não prevê. Então, lançamos o beta em agosto de 2020, então vai fazer um ano exato que a gente lançou o produto beta agora, quando a gente está fazendo esse podcast aqui. E aí o beta foi lançado com esses 3 pilares, vamos dizer assim. E aí a ideia era, vamos pegar entre agosto e dezembro de 2020, a gente tenta pegar 50 mil downloads, que é um público interessante, que a gente calculava assim pro nicho, pro mercado. Atacamos o mercado do Brasil, óbvio, porque é um mercado que a gente tinha, apesar da gente estar no Canadá, mas é um mercado que a gente tinha entrada. Meu sócio o outro sócio, o Pedro, tem bastante contato na área de influenciadores. A gente tem aí a Nilce e o Leon como advisors da empresa, então ajuda a gente muito nessa parte de divulgação. Isso é uma outra coisa interessante que ajudou a gente muito, que são esses contatos, trazer essas pessoas para dentro da empresa. Se aproveitar um pouco do momento de que você está criando uma startup e todo mundo gosta disso hoje em dia, né? Todo mundo é empolgado com isso. Então tenta trazer as pessoas nesse momento que você tem um sonho e vende esse sonho para as pessoas virem junto com você, entendeu? Depois, quando você for grande, ninguém vai vir se você não pagar, entendeu? Mas pelo menos nesse momento inicial, tenta ser um pouco mais inocente, assim, que as pessoas acreditam no sonho, e isso é muito legal, eu acho. E aí eu sou muito grato a Nilson Leon e outros influenciadores também que acreditaram nesse sonho desde o início e estão com a gente. Isso ajudou a gente muito. E aí, vamos captar 50 mil downloads aqui e vamos testar esse negócio. Acabou que entre agosto e dezembro a gente acabou captando 250 mil downloads, então 5 vezes mais do que a gente esperava, uma demanda alta, e a gente foi completamente atropelado por algo que surpreendeu a gente como gamer até, que é a demanda das pessoas por simplesmente achar alguém para jogar. E aí, alguém, enfim, de graça ali na hora, fora do ambiente que já existe ali do jogo, né? E aí a primeira pergunta que todo mundo faz, fala, pô, Luiz, mas o jogo já não faz isso? Né? E assim, eu também achava, mas porque os jogos que eu jogava, né? E a primeira coisa que eu percebi, que a gente percebeu, aí de novo, isso voltando para as lições aqui, né? Você recebe um input
Às vezes você tem uma tese, né? Que vai funcionar isso aqui. Mas aí você recebe um input completamente diferente do seu público, ou diferente do que você imaginava. A gente tinha duas alternativas. Abandonar esse input, esquecer, ignorar, fechar os olhos e focar no que a gente achava que tinha que dar certo. É uma estratégia. É, ou não, ou parar um minuto e falar, peraí, tem alguma coisa aqui, entendeu? As pessoas estão nos dando um recado, né? E aí a gente resolveu olhar para esse recado. E o que era esse recado? O recado era claro que as soluções de matchmaking, de encontro nos jogos hoje, dos que tem, e nem todos têm, não é ótima, é subótima, vamos dizer, para dizer o melhor, assim. E as pessoas, elas buscam a conexão, principalmente nessa época de pandemia, então isso ajudou a gente, óbvio, eu não quero falar que teve nada bom no Covid, mas isso acabou ajudando o produto, vamos dizer assim, né? Então as pessoas buscam isso, e isso a gente percebeu, era algo que a gente sabia, mas a gente não tinha noção do nível. E aí, nesse momento, a gente falou, cara, nós temos que focar nisso, entendeu? Vamos focar nisso, vamos entregar uma experiência customizada de match para as pessoas. A gente tem uma plataforma agnóstica que não é um jogo específico, ou um publisher específico, ou uma plataforma específica. A gente consegue entregar algo hiper personalizado para você. E aí foi outra coisa que a gente aprendeu também, de novo. Recebendo input, analisando os dados e voltando, que é os jogos criam o matchmaking para né, a ferramenta ali de encontro dentro do jogo para otimizar a experiência do jogo. Então, para balancear a experiência do jogo, não para otimizar a experiência do jogador, da pessoa. E aí a gente percebeu que a gente podia fazer isso. Como a gente não é um jogo, a gente pode criar a gente pode voltar no nosso app para otimizar a experiência do jogador, te entregando alguém legal para jogar, alguém que tem a ver com você, e aí tentando resolver um tanto de problema que tem em game hoje, que é toxicidade, machismo, bullying, que você ouve falar o tempo inteiro aí de que é um problema grave de diversos jogos, uns mais do que outros. Se você consegue ter a hiperpersonalização do encontro, entendeu? E aí a gente acabou partindo para isso, abandonamos, não vou dizer abandonamos, mas a gente, vamos dizer, engavetou um pouco o pilar do coach e focamos 100% no pilar do matchmaking grátis, vamos dizer, de dezembro, de janeiro para cá. De lá para cá, já estamos com 540 mil downloads, a gente tem uma média aí de 3 a 5 mil usuários diários, já tivemos quase 100 mil usuários mensais, mais ou menos 80 mil mensais em média. Já lançamos algumas outras versões, ainda em beta, mas já fizemos várias melhorias, sempre com feedback da audiência, do usuário. E estamos aí, é isso, a Sherwa. Muito, muito, muito legal. Uma experiência e tanto. E tá avançando. Eu queria agora saber um pouco a tua experiência como youtuber, né? Tenho acompanhado alguns vídeos do canal, são muito didáticos. Eu queria saber um pouco dos bastidores. Você tem uma equipe para ajudar? Como que funciona isso daí? Como que está indo essa experiência nova? Porque você é completamente novo na área, né? Totalmente. Não, Marcelo, eu brinco que se há 2 anos atrás alguém me falasse que eu ia ter uma startup e ia ser youtuber, eu ia falar que a pessoa está completamente alucinada, entendeu? Mas a vida é assim, né? E, enfim, você tem que estar sempre pronto para mudar. Fiz uma mudança radical, vamos dizer assim, na minha vida profissional aos 36 anos de idade, né? E hoje eu estou com 38 e não me arrependo nem um pouco. Pelo contrário, na verdade, é aquele famoso, né? Eu gostaria de ter feito até mais cedo. Enfim, mas as coisas acontecem no momento que eu acho que você tem que estar pronto para elas. E aí, o que aconteceu? Quando eu convidei, a gente criou um relacionamento muito legal. A minha esposa trabalha numa empresa que o Leon é ligado, que trouxe ele para ele aqui no Canadá, etc. E, sendo bem sincero, eu nunca fui muito ligado ao universo de YouTube. Eu sempre fui. Sempre li muito artigo, portal, revista, etc. Eu sempre fui muito de ler muita coisa online, pesquisar muito. Nunca fui muito tanto dos vídeos. Obviamente eu vi YouTube, vídeo aqui e ali, etc. Mas não era algo que eu acompanhava, pelo menos. E o que acabou acontecendo foi que a gente criou essa relação de amizade com a Nilce e o Leon e eu chamei eles para ser advisor da empresa, na época, a gente trocando ideia. E aí um dia a gente conversando sobre a empresa, conversando sobre outras coisas, a Nilce trouxe à tona assim, a vontade ela tem um background de jornalista, óbvio, né? Trabalhou muitos anos com isso, depois foi para o YouTube, mais na área de entretenimento, etc. Então tem 3 canais de altíssimo sucesso aí, né? Talvez sejam dos que tem mais sucesso no Brasil hoje. Mas
tinha essa raiz assim de querer ser um pouco mais didático e querer passar uma visão para as pessoas fora do padrão, entendeu? E fora do padrão no sentido seguinte, de que hoje ficou até virou lugar comum esse negócio de coaching, né? Coach e enfim, YouTube é de finanças, Instagram de finanças, e esse negócio de eu ficar rico em um dia, ficar rico em um mês, ganhar seu primeiro milhão, muito, 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 muito foco no negócio da você que da meritocracia ao limite, né? Então, assim, se você não tá rico é porque você não tá fazendo o que você tinha que estar fazendo para estar rico, enfim. E a gente nunca acreditou nisso, primeiro nessa filosofia, como assim, pessoalmente, e segundo porque então a gente queria dar uma visão e dar uma visão mais macro, ser algo diferente, entendeu? Então, não sei, até um dos primeiros nomes que a gente pensou pro canal era do micro pro macro, e porque era uma visão assim de que, tipo, não é só você, não é só o governo, não é só a empresa. Existe todo um ambiente, uma conjuntura, uma estrutura que está dada às vezes, ou que está mudando, que está atingindo você no dia a dia, que às vezes você não está nem sabendo. Então muda a taxa de juros, a China dá um embargo no Bitcoin, o petróleo lá na Arábia Saudita, tem um ataque na Arábia Saudita e, enfim, petróleo sobe. Isso está impactando o preço da sua gasolina, do pão, do leite. Isso impacta se você tem um emprego ou não, uma oferta de emprego ou não. E as pessoas não têm essa ideia, às vezes, né? Elas estão muito preocupadas ali, a bolsa está subindo e caindo, eu estou ganhando X ou Y, mas não sabem nem porquê, né? Então a gente queria dar o porquê, esse era um sonho da Nilce. E aí, na época, ela falou, assim, eu com a minha formação, minha experiência, ela falou, eu acho que ia ser legal a gente fazer algo junto e você topa. E aí eu vou contar um caso assim, eu acho que eu nunca contei. Na primeira vez que ela perguntou, eu falei não. E aí eu falei não porque, obviamente, eu não tinha interesse, mas porque eu falei, não, eu acabei de criar uma empresa, eu preciso dar foco 100% nisso. E eu não posso perder esse foco, entendeu? E eu até tenho interesse, etc., mas não é o que eu quero fazer agora. E eu lembro que até o Leon na época ponderou e falou, cara, mas pensa, porque a sua presença online pode ser muito importante para sua empresa também, entendeu? Você pode trazer um awareness, as pessoas podem passar a conhecer a sua empresa pela sua própria presença online, etc. Enfim, falei não na época, fui para casa. E eu lembro que eu fui para casa, conversei com o meu sócio, um dos meus sócios, contei para ele, aí ele falou, cara, você tá louco? Liga para eles agora e fala que sim, ninguém, a Nilce Leão te chama para abrir um canal, você abre o canal. Eles não chamam ninguém para abrir um canal, entendeu? Liga lá e fala que sim. Enfim, não foi obviamente nenhum desprezo a eles, muito pelo contrário, é porque eu estava muito focado no negócio da empresa, entendeu? Mas depois eu entendi, o Leão tem toda a razão, que isso poderia dar uma visibilidade muito legal para a empresa e acabou dando mesmo. Então aí surgiu a ideia do financeiro. O nome foi porque a Nilce descobriu que o nome financeiro estava disponível ainda no YouTube, incrivelmente. E aí a gente falou, pô, nada melhor do que isso. E aí, voltando para a parte da equipe, inicialmente, a gente, como a gente não sabia se o projeto ia dar certo, etc., era assim, eu fazia os roteiros, então eu escrevia três roteiros por semana, a Nilce revisava a parte de, enfim, de wording, assim, né? Desculpa, não quero usar as palavras em inglês. Revisava a parte de público, né? Então, assim, esse texto aqui tá muito professoral, eu preciso mudar ela para o formato YouTube, o formato do texto, né? E aí a gente gravava, e aí ficamos fazendo, assim, alguns meses, etc. Tava muito pesado, obviamente, porque eu escrevi 3 roteiros por semana, então eu tinha que fazer, obviamente, a gente pensava uma pauta, aí, dada essa pauta, eu fazia uma pesquisa, às vezes era algo que eu já tinha mais intimidade, eu conseguia escrever um roteiro mais rápido. Mas se não fosse, eu tinha que gastar um tempo, fazer uma pesquisa, escrever, ela mandava para ela revisava, voltava. Aí depois ela reescrevia para o formato YouTube, né, para o palavreado YouTube, e aí a gente gravava. E aí o que acabou acontecendo é que a gente acabou chamando atenção, então vieram alguns potenciais patrocínios, etc. E aí a Nilce falou, olha, acho que o canal vai virar, tá bem legal, a receptividade do público tá boa, a gente não dá para continuar nesse formato, a gente precisa ter gente ajudando. Então, por coincidência, na época, eu tive o contato de 2 pessoas via LinkedIn e Twitter, eu acho, com interesse em escrever para a gente. Uma delas é economista também, estava se formando em economia, que é a Elisa, que trabalha em São Paulo, desculpa, que mora em São Paulo, e assistiu o canal, já acompanhava o Nilce Leon e falou, Luiz, eu tenho muito interesse em escrever para vocês, em ajudar nessa parte do roteiro, eu gosto bastante, a gente fez uns testes na época e tal, a gente gostou dela,
E ela começou a escrever, então ela escreve textos mais técnicos, e uma outra pessoa que mora em Montreal, que é a Luísa, também escreveu pra gente, falando, gente, eu tô aqui em Montreal fazendo mestrado em jornalismo, etc., e tem uma certa quantidade de tempo até disponível, que queria trabalhar com isso, gosto muito de vocês. Então ficou perfeito, porque a gente tem uma pessoa mais na área assim, de jornalismo, pode pegar umas pautas mais jornalísticas, e uma outra pessoa com uma pauta mais técnica. Então essas são, vamos dizer, nossas duas roteiristas hoje. E aí a gente tem pessoas que editam, obviamente, e que fazem a thumb do vídeo, tem a parte de arte. E hoje a gente pegou uma pessoa de rede social, a gente inaugurou o Instagram tem dias, inclusive. E aí como é que é a dinâmica? A dinâmica normalmente é a seguinte: a gente tem um grupão de WhatsApp. Então, ontem teve lá o negócio Ontem à noite a Raíssa ganhou lá a medalha de prata, né? Então, vou dar um exemplo, né? E aí eu fiquei pensando, falando, cara, o que é o potencial do esporte de mudar a vida das pessoas, né? Como que. Isso é chovendo molhado, né? A gente fala isso e quem sabe, eu fiz judô 15 anos, acompanho até hoje a galera do judô, como que isso mudou a vida de muita gente, um esporte super vencedor aí. É, e aí pensei, porra, dava pra gente fazer um paralelo aqui de, tipo assim, investimento em esporte, como que isso gera retorno, não óbvio às vezes para as pessoas, porque você fala muito em investimento em esporte, aí a pessoa fala, pô, mas vou ficar pagando pro cara viajar o mundo aí surfando, né, o governo pagar para isso, para que o governo pagar para isso? As pessoas não têm a menor noção que, primeiro, 99% dos atletas que estão na Olimpíada hoje, 99%, estão sustentados por algum tipo de programa de algum governo do mundo, entendeu? Ou é algum programa de incentivo, ou via universidade, enfim, poucos são profissionais ou profissionalizados, né, vamos dizer assim. E aí o que eu até coloquei isso no Twitter esses dias, falando, gente, um que chega lá são milhões treinando, gerando todo um ambiente saudável para esse tipo de treinamento, não estão nas ruas, às vezes fazendo outras coisas, então você tem todo um impacto aí na questão de educação, criminalidade, você tem um impacto no sistema de saúde, que as pessoas estão lá mais saudáveis, e você tem uma indústria bilionária, todo esporte tem uma indústria bilionária por trás de equipamento, de treinamento, de marketing, de publicidade bilionária que vem junto com isso. Né? Olha o que virou a indústria do surf, olha o que virou a indústria. O que é a indústria do futebol, do vôlei, são indústrias bilionárias. Então, isso não são só esses esportes, todo esporte tem isso. E aí é geração de renda, geração de emprego. Então, eu tive esse pensamento, mandei no grupo de WhatsApp. Aí alguém já pegou, ela falou, legal, gostei. Aí uma das meninas pega e fala, vou escrever então um esqueleto. Aí escreve um esqueletinho, manda para mim, normalmente eu dou a revisada a parte mais técnica. Seria legal vocês verem agora, só hoje, quantas skates foram vendidos no Brasil no dia de hoje. Exatamente, é esse o ponto. Eu até coloquei brincando, falando assim, se a Confederação Brasileira de Skate não criar uma camisa da Raíssa, amanhã vai ser a maior oportunidade de marketing perdida do mundo. E, gente, camisa tem alguém fazendo essa camisa, entendeu? Tem alguém costurando, né, tingindo, tem toda uma indústria por trás que as pessoas não pensam às vezes, né? E aí esse é o objetivo financeiro. É mostrar isso para as pessoas, entendeu? Se a gente conseguir alcançar esse objetivo, a gente já está bem sucedido. E eu acho que a gente está alcançando. E aí, então, assim, né? Normalmente, obviamente, eu tô falando que a pauta foi aprovada, né? Mas poderia ser uma pauta que. Não, acho que a Nilson às vezes fala, acho que não dá. Ou às vezes um dos roteiristas fala, tá pequeno, tá curto, enfim, isso pode acontecer. Mas nesse caso a pauta foi para frente, a roteirista pega, faz um esqueleto, manda para mim, eu reviso a pá, coloco alguns termos econômicos, tento dar uma visão X ou Y. Às vezes eu mando um áudio falando, olha, eu quero introdução assim, desenvolver tal coisa e a gente vai concluir mais ou menos tal coisa. Aí a pessoa vai atrás. E aí a Nilce finaliza o texto, revisa, ela gasta um tempo com isso, obviamente. A gente grava. Normalmente a gente grava uns 3, 4 vídeos por vez. E vai pro ar. É esse o nosso processo criativo, produtivo. Muito legal. E você que está morando no Canadá, naturalmente, até pela necessidade, pelo prazer, você acompanha de perto a política, a economia brasileira. Como que você está vendo a situação do nosso país? Você está otimista? Você está pessimista? O que os jovens precisam hoje em dia? E aí, indo já puxando a sardinha para o teu lado, né, na questão da educação financeira, o que a gente poderia incentivar nos jovens cada vez mais? Assim, eu não quero usar a palavra otimista nem pessimista, eu estou muito preocupado, sabe? E aí eu acho que a questão do jovem é crucial, isso que você está falando, né? O Brasil é um país, obviamente, um país em desenvolvimento, ele não é um país desenvolvido, igual um país europeu ou um país norte-americano,
e ele passou por um processo agora, ou vem passando nos últimos 20 anos, que é uma coisa que a gente chama de bônus demográfico em economia. Para quem não conhece essa terminologia, é a época do desenvolvimento daquele país no qual você tem mais pessoas dentro da força de trabalho, né? Então, de uma forma mais técnica, normalmente a demografia de um país, você vai tendo mais pessoas na base, né? Obviamente, muita gente nascendo, e à medida do tempo que vai passando, né? Que as pessoas vão ficando mais velhas, mais gente, enfim, vai morrendo, você vai ter menos gente até se chegar no topo da pirâmide lá, nos 100 anos, enfim, tem pouquíssima gente. Normalmente nos países desenvolvidos, essa pirâmide, ela não é assim, não chega a ser assim, mas ela é uma barriga, assim, né, vamos dizer, né? Eu tô tentando demonstrar com a mão aqui, mas enfim. Então ela faz assim, né? Muita gente aqui na base, depois ela... E gorda no topo também, né? Vamos dizer, quase um retângulo, assim, né? No caso do Brasil e países em desenvolvimento, você tem aquele meio mais gordo. E isso é desejável porque você tem muita gente na força produtiva. Então você tem uma população razoavelmente jovem que tem força produtiva que pode gerar riqueza, né? Na prática é isso, né? O bônus demográfico. O Brasil estava nessa situação, ele saiu, obviamente, de uma situação muito ruim na década de 90, depois com o Plano Real, a gente veio para uma estabilização, você viveu isso muito mais do que eu, né? Essa parte de hiperinflação, etc., eu era jovem demais ainda, mas... Então, vivia um período de razoável estabilidade, um período de crescimento grande no início dos anos 2000, até, vamos dizer, 2012, 2013, a gente ainda tinha um crescimento razoável da economia. Obviamente, boom de commodities, não vou nem entrar nessa questão de o que foi o motivo desse desenvolvimento, mas isso aconteceu, isso é história. Né? E aí, quando a gente entra mais ou menos no ano de 2014, 2015, a gente tem um arrefecimento desse crescimento, uma crise econômica, e um crescimento principal, que é aí que me preocupa até mais do que a crise econômica, que é do desemprego, né? Que é as pessoas sem emprego. E aí o que a gente aconteceu é que de 5 anos para cá, 6 anos para cá, desde 2015, a gente ficou com uma taxa de desemprego estável nos seus, sei lá, 12, 13, 14%. São milhões de pessoas sem emprego há 6 anos. Então, você imagina o estrago que isso faz numa economia. Porque não é simplesmente a renda que aquela pessoa deixa de ganhar, é a qualificação que ela deixa de ter. É a educação melhor para o filho que ela poderia estar pagando, que deixa de ter. Então, é aquele efeito multiplicador que isso tem, obviamente, dentro da economia. Isso em conjunto com, voltando agora ao bônus demográfico, uma mudança demográfica no país. Então, o Brasil, que tinha uma população razoavelmente jovem, dentro da força produtiva, está mudando. Agora a gente já está com a pessoa... E não por coincidência, está aí o problema da Previdência. Né, que começou a ficar mais evidente. Por que isso está acontecendo? Porque as pessoas ficam mais velhas. Então é a grande questão do problema demográfico. Então agora você tem menos gente na força de trabalho, pessoas que estão desalentadas ou desempregadas há 6 anos, algumas de volta aí de, enfim, nível da pobreza, enfim, pessoas abaixo da linha da pobreza, coisa que a gente não via há muitos anos, etc. Então é muito preocupante. Então, assim, não é nem uma questão de pessimismo, é uma questão de urgência, de preocupação mesmo, entendeu? De que isso tem que mudar. Se isso não mudar, se não for atacado esse problema na raiz, e aqui a gente está falando não só de emprego, mas também desigualdade, obviamente, né? Você tem milhões de pessoas aí sobrevivendo com subemprego, emprego bicos e etc., porque na prática é o que essas pessoas estão fazendo. Isso tem que ser atacado na raiz. Eu não consigo ter otimismo, tá? Sendo bem sincero. E aí, eu não quero dar cenários, etc., mas eu acho que esse problema tem... O mais importante é a gente identificar o problema. Como na ciência é assim, na empresa é assim, né? Você tem que identificar qual que é o problema, qual que é a raiz, e aí atacar ele na raiz. E aí, o prognóstico, aí você vai ter gente aqui falando que vai ser o paraíso e gente falando que vai ser o inferno, mas eu não quero entrar no prognóstico. O problema é esse, desigualdade, baixo crescimento, a gente está perdendo o bônus demográfico e a gente está com pessoas desempregadas. Então, assim, tem que voltar ao emprego, tem que voltar ao crescimento e a gente tem que atacar o problema da desigualdade. Isso não virou mais uma pauta só de esquerda, isso era uma pauta de esquerda durante muitos anos. Hoje, você tem economistas que são notoriamente conhecidos como centro-direita, Armínio Fraga, Pércio Arida, enfim, todos aí, galera da criação do Real, já falando que estão convencidos que se você não atacar a desigualdade no Brasil, você não vai mudar o Brasil de patamar de forma relevante, porque não tem jeito, né? Você precisa dessas pessoas
E tudo isso vivendo uma industrialização 4.0, né? Ou seja, os empregos que essas pessoas perderam 6 anos atrás, alguns nem existem mais, que é um problema. Então essas pessoas tinham que estar se qualificando, mesmo que desempregadas, mas como que elas vão se qualificar sem dinheiro, sem o apoio do governo, etc. Então isso aí, então a gente tem que ter uma recapacitação praticamente geral na economia. E aí, falando mais direto de política e governo, eu não estou vendo isso acontecer no curto prazo. Eu não acredito que isso vá acontecer no curto prazo dentro desse governo. Eu não acho que já passou o timing dele. Teve aí uma oportunidade, talvez, há 2 anos atrás, independente se eu achava que daria certo ou não, teve essa oportunidade e ela não foi, não pegou. Então agora a gente, infelizmente, está vivendo de novo o ciclo Brasil, que é esperar o próximo governo e ver o que vai acontecer. É complicado mesmo. Bom, agora queria que você recomendasse para a gente um livro, um podcast, uma série, um canal no YouTube, qualquer coisa que vier aí na tua cabeça. Gente, livro, eu vou aproveitar que eu estou aqui com um grande cientista, vou falar do Outliers, que é um dos meus livros favoritos. Até recomendei ele no meu Instagram recentemente, que é um livro que fala sobre sucesso, mas ele fala sobre sucesso de uma forma diferente. Quer dizer, o autor trouxe vamos dizer, um approach mais científico para o sucesso, né? Ele tentou identificar quais são as causas e motivos e razões pelo qual as pessoas são bem-sucedidas, e aí usou como exemplos grandes aí, sei lá, Steve Jobs, Bill Gates, Beatles, identificou alguns fatores comuns, outros nem tanto, e ele passa, dá uma análise estatística, é bem interessante, e eu acho que é um livro praticamente obrigatório para qualquer pessoa que quer entender um pouquinho sobre sucesso, porque ele coloca lá os fatores, não só. E ele fala um pouco de meritocracia também, que eu acho legal, porque ele dá aquela ideia de, tipo assim, meritocracia faz parte, lógico. Ele tem a teoria das 10.000 horas, que você tem que aplicar 10.000 horas para ser realmente bom em alguma coisa, etc. Mas de nada adianta você ter 10.000 horas, de nada adianta se você não tem as condições, às vezes, dadas ali para você. Então ele entra um pouco no negócio da sorte, ou vamos dizer assim, da condição inicial, né? Então ele fala lá do Bill Gates que tinha acesso a um computador que ninguém tinha, enfim, tem toda uma história por trás disso que ele fala para cada um daqueles atores, e eu recomendo demais. Podcast, vou fazer rapidão aqui. Podcast, GugaCast, que é o do Guga Mafra, do Rafael Mafra, que falam sobre todos os assuntos, mas são grandes aí pessoas da história da tecnologia da internet, influenciadores, etc. E falam muito sobre. O Guga, inclusive, está direto no Nerdcast, enfim, falam sobre vida no exterior, falam sobre ciência, falam sobre tecnologia, falam sobre empreendedorismo. Recomendo demais. YouTube, pô, financeiro, vou falar do financeiro, né? Assistam o financeiro, não tem que fazer meu jabá aqui. E qualquer outro? Um livro, uma série, uma série. A série que eu gostei recentemente, muito, muito boa, é a francesa no Netflix, Lupin, que é sobre a história. A história é baseada no livro do detetive, que é como se fosse o Sherlock Holmes francês, né? E para mim, eu morei um tempo na França, então eu gosto muito de Paris, amo assim, a história da cidade, então me lembrou muito da época que eu estive lá, e é muito legal a série, vale a pena. Bom, e agora um ping-pong para finalizar, para você lembrar aqui os tempos de graduação, a tua melhor e a tua pior lembrança de graduação, e aproveitando também uma aula inesquecível que você tenha assistido. Pior lembrança talvez sejam as provas de econometria à mão. O, enfim, a melhor lembrança. Cara, a melhor lembrança eu não tenho uma, não. Eu acho que a melhor lembrança são os pequenos momentos, entendeu? São aquela. O que eu mais gosto de universidade, as pessoas falam muito de nota, de ser o melhor, etc. Eu acho que o que mais me gostava, o que mais me atraía no ambiente universitário era a cooperação. Era você juntar um grupo de pessoas enfim, parar um fim de semana para estudar para uma prova, ou, enfim, entender um assunto junto na sala, ou depois ir para um churrasco e falar de alguma matéria, algum professor, alguma coisa assim, e ver aquela referência. Então, eu acho que, para mim, os melhores momentos eram esses, era a cooperação com meus colegas e esse ambiente, assim, de cooperação mesmo que tinha. Uma aula inesquecível. Eu vou ficar com... Eu acho que eu vou ficar com uma aula de economia internacional que eu tive com um professor que era considerado um dos mais difíceis da faculdade,
no qual ele explica uma coisa na economia que chama teoria do equilíbrio geral, que na prática que é aqueles momentos uau, assim, sabe, que você tem quando você está estudando, que ele pega a oferta e demanda, a curva de oferta e demanda, que é uma coisa que você estuda a vida inteira em economia, que é a curva de oferta e demanda de um país, a curva de oferta e demanda do outro, e aí ele inverte uma, encaixa uma na outra, assim, ó, visualmente, e cria uma coisa chamada, eu esqueci já o nome técnico, mas é caixa de não sei quem, e coloca uma na outra e mostra como que os equilíbrios de cada um impactam, na verdade, tem um cross-referencial impacto em cada um dos países, e você vê assim, porra, esse negócio realmente funciona, entendeu? Então, exato, eu me lembro muito desse momento, assim. Muito legal. Um economista ou empreendedor que você admira? Eu gosto muito, economista, eu gosto muito, vou falar a Laura Teller, Mônica De Bolle, falar mulher, tá? Empreendedor, empreendedor, vou falar um cara que eu tive o prazer e a honra de estar em contato, que é o Ariel Lambré, que é um dos fundadores do 99 no Brasil, e ele hoje é um advisor da Shell, inclusive. Então eu tenho um contato semanal com ele. É um cara que criou um negócio que, enfim, ficou gigante, concorreu com o Uber, que é um negócio absurdo, conseguiu fazer isso no Brasil. E é um cara super bacana, super legal, que entende tudo de produto. Então eu vou falar dele. Muito bom. E para finalizar mesmo, qual que é a tua grande habilidade que não está no seu currículo? Nada, zero música. Eu tenho um irmão que é músico, mas não é meu caso. Cara, surpreendentemente, eu sou razoavelmente bom em esportes. Então, eu gosto muito de snowboarding. Não sou, obviamente, nenhum nível de Olimpíada, mas, assim, até mais, consigo fazer até mais do que a média. Então, eu gosto bastante de esportes. E às vezes eu até boto isso no meu currículo como lá, hobbies e etc. Então, tá lá, mas não tá em destaque, vamos dizer. E você já mencionou o judô que você praticou por muito tempo. Fiz, eu parei o judô com 18 anos, mas eu fiz muitos anos e até hoje tá no meu coração. Assisto e acompanho, inclusive estou acompanhando muito feliz com a medalha de prata aí, de bronze aí que saiu ontem à noite. Muito bom. Luiz, queria agradecer aqui a tua participação, um bate-papo gostoso. Parabéns aí pelo teu trabalho e continue firme aí, ajudando e colaborando com o Brasil aí do Canadá. Muito obrigado. Pô, obrigado a você, é um prazerão estar aqui, obrigado por falar com o seu público e sempre que precisar, tamo aí.